Muito bom dia! Hoje vamos falar a respeito de um assunto aqui no Dr. Zanetti Podcast que é extremamente necessário para a vida. Um assunto que muitas pessoas acham que sabe, outras têm certeza que não sabe, mas é um dos grandes pilares que faz com que nós consigamos acordar de manhã e conseguimos terminar o dia, que é a nutrição. Para isso, eu trouxe uma grande amiga, Verônica. Queria que você se apresentasse e falasse as suas qualificações para a gente começar nosso papo. Então, eu sou nutricionista clínica, né, integrativa. Prioritariamente, eu atendo pessoas com condições autoimunes, né, principalmente tireoidite de Hashimoto e saúde da mulher, né, é minha especialidade hoje. Ótimo. Mas a gente abrange a nutrição, né, em todas as ordens e todas as áreas. Ótimo. E eu quero fazer uma pergunta para você, é conceitual, tá? Pode ser que na faculdade vocês tenham. O que é o alimento? Então, alimento, ele é bem amplo esse conceito, né? Alimento é aquele, basicamente, o que nos dá energia. Sim. Né? Na nutrição, alimento é aquilo que nos nutre. Né? Na sociedade pode ser aquilo que não só confere energia, né? A batata frita é diferente de um bife né? Um frango ou uma batata assada em casa, né? Um produto alimentício ele alimenta, mas ele não nutre. Me fala uma coisa, o óleo, ele cairia dentro de um processo nutritivo ou não? Depende do óleo. Se for um azeite de oliva, um óleo de abacate, eles têm propriedades nutricionais que são benéficas, né? Já o óleo de soja, né, já não é tanto quanto esses óleos, né, que a gente tem atribuições benéficas, né, como o óleo de azeite de oliva, óleo de linhaça. Então tem óleos que eles são nessa aplicabilidade na nutrição, eles são bem benéficos. Entendi. E me fala uma outra pergunta. Vai surgindo perguntas aqui. Tá roteiro. Fica tranquilo que tá dentro do roteiro. Falando a respeito de óleo. Por que eu falei a respeito de óleo? Porque às vezes a gente escuta algumas coisas que condenam os alimentos, né? Eu já escutei falar que o azeite, quando você aquece ele passa a ser gordura saturada. É verdade isso? Não é. Ele tem uma temperatura mínima, né? Caso, se você elevar acima de 200 graus, eu acho que ele já não é tão benéfico. Ele perde parte da propriedade, mas ele não pode ser demonizado como as pessoas falam. Legal. Tá? Então, o aquecer, você refogar um alimento, você grelhar um alimento, ele não vai ser prejudicial. É diferente de você imergir dentro de um óleo de soja, fritar uma batata frita. É diferente. Entendi. Então, esse é o conceito do uso de óleo do azeite de oliva, né? Para grelhar e refogar ele não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Eu achei que realmente só esse preparo dele já pudesse destruir ou diminuir essas propriedades benéficas dele. Não, de jeito nenhum. Legal. E me fala uma coisa. A gente sempre aprendeu, até mesmo na escola, a respeito da pirâmide alimentar, né? E a gente sabe que foi havendo uma evolução de todo o processo alimentar durante as épocas, né? Se a gente pegar na época industrial até hoje, o quanto isso mudou, enlatados, todas essas coisas. Houve uma mudança nessa pirâmide alimentar que você acha importante? Então, a nova pirâmide agora ela tem uma coisa muito legal, né? Que eu achei bem importante, a gente precisa falar que é sobre a atividade física. A base da pirâmide alimentar hoje, ela contém atividade física e ingestão hídrica, ingestão de água, né, que era uma coisa que não tinha antes, né? Então isso é uma coisa que é bem interessante, foi o que mais me chamou a atenção. Sim. Na pirâmide atual, é a inclusão da atividade física regular e a ingestão de água. E me fala uma coisa, eu sei que tanto a água quanto o exercício ele acaba mudando o metabolismo, né, do paciente, da pessoa. A água é específica, porque a água para mim é um dos grandes, afinal somos constituídos de água, o planeta é constituído de água. Para a alimentação, o quanto as moléculas de água elas interferem na absorção desses alimentos ou dos nutrientes?
Bastante, né? Porque a maioria dos nutrientes, eles precisam do meio aquoso, né? Para serem metabolizados, né? A água, a falta de água interfere, inclusive, na questão cognitiva. Você, quando não bebe água, você tem prejuízo cognitivo, né? Você tem prejuízos metabólicos. As mulheres, principalmente, constipação, né? Não que a constipação seja só essa causa da constipação, mas a maior causa de constipação nas mulheres hoje é a baixa ingestão de água. Né? Então, você não bebe água. E aí fica complicado de você manter um metabolismo saudável sem a ingestão de água. Né? Show. E me fala outra coisa. Uma mulher que está aí numa fase de menopausa, por exemplo, que está tendo uma mudança hormonal, mas não está tendo nenhum problema autoimune, nada, tá? Vamos pensar uma pessoa que seja sistemicamente saudável. Quanto de água que uma pessoa precisaria tomar? Que a gente às vezes escuta que, né, principalmente fisiculturista, tá? Às vezes tem que tomar muita água, né? Sim. Uma pessoa normal, saudável. Uma pessoa comum. Quanto que eu precisaria tomar? A média é de 35 a 40 ml de água por quilo de peso. Né, para que você tenha uma boa ingestão de água, né? Mas eu Caramba, paciente, o meu é bastante. Mas hoje em dia eu pego no consultório muita gente que não chega a beber nem 1 litro de água por dia. Acredito. Né? Então, e teoricamente 1 litro são 4 copos, né? 4 copos, Eu falo, gente, existe estratégia para isso, né? Fraciona, saboriza a água, né? Que é uma técnica muito legal da gente colocar às vezes uma rodelinha de limão, às vezes uma rodela de gengibre, às vezes um pauzinho de canela, umas folhinhas de manjericão, umas folhinhas de hortelã. E eu posso fazer isso até mesmo numa garrafinha? Uma garrafa comum, põe na geladeira, deixa lá, porque tem gente que fala que não gosta do gosto da água. Eu não entendo, a água não tem gosto. Como que era? Era inodora, insípida, né? Exatamente. Então, assim, eu não gosto de água, né? Mas a questão não é gostar, é fazer o que precisa ser feito. A gente precisa de água para viver, né? Então, inclusive, até para o seu rendimento, digamos assim, vai fazer uma atividade física, o seu rendimento, ele depende da ingestão de água. Se você não bebe água, nem para fazer uma atividade física, o seu rendimento, ele cai. Consegue, né? Ele cai. Então, a água, ela é essencial à vida. Como a gente fala que a água é vida, a água é vida mesmo. Legal. Né? Então, é isso. Legal. Fazer mais uma pergunta para você. Pensando então, né, o indivíduo ele tem todos os alimentos, pratica exercício físico, mas o que é uma alimentação saudável? O que precisa conter dentro de uma alimentação saudável para as pessoas que estão vendo a gente falar assim, legal, eu como saudável? Eu falo sempre no meu consultório, né? Eu brinco, né? Eu viro até às vezes brincadeira, deixo a consulta até mais. Eu falo, gente, priorize açougue e feira no prato. Tá? A base da alimentação, vegetais e fontes proteicas. Tá? Carne, frango, ovo, tá? O básico bem feito, o simples bem feito. Né? A alimentação saudável ela é muito simples. Tá? Porém, é difícil, né? Porque hoje em dia existe assim, a sociedade moderna, né? Ela se desconectou muito com o simples e o básico. Sim. Então, hoje o básico, muitas vezes, se torna avançado para muitas pessoas. Por quê? Porque a gente não pratica. Sim. Né? Então, colocar açougue-feira no prato todo dia é essencial, é a base da alimentação saudável. O restante, a gente vai, né, botar lá uma leguminosa, um azeite, um feijão, uns cereais, né? Mas assim, a base é você botar vegetais e fontes proteicas. E você sabe que você falando dessa forma, né? Eu sempre paro e penso o quanto fazer o que tem que ser feito em relação ao que é mais fácil fazer, né? Hoje a gente vê grandes açougues, você chega, tem os pratos já prontos. Sim. Né? E uma coisa que eu sempre eu acho curioso, não está no script, mas eu vou te perguntar. Aquelas tabelas atrás, nutricionais, sim, elas realmente estão certas? Então, depende de quem elabora, né? Existem nutricionistas, inclusive, que trabalham com rotulagem de alimentos, né? Então, existe a tabela, a tabela oficial, que a pessoa, teoricamente, é para estar,
tá? Então, assim, em termos de macronutrientes e vitaminas e minerais, na teoria é para estar assim, tá? Aí isso aí depende muito, isso é individual do estabelecimento. A gente não sabe quem ele contratou para fazer aquela rotulagem, entendeu? E dentro desses rótulos, o que é um alimento ou um produto que você olha e você deveria fazer, putz, deveria fugir disso? Óbvio que às vezes a gente não consegue, mas deveria fugir. Tem alguma coisa que você olha e fala assim, para um processo nutricional de emagrecimento, fuja desse produto porque isso daqui não é legal. Assim, é complicado, porque assim, depende do que for, né? Se for um produto alimentício, digamos assim, você vai lá para um produto alimentício ou um produto ultraprocessado ou industrializado, digamos assim. A gente tem que ver o teor de sódio, né? Ver se tem aditivo químicos adicionados, né? Corantes, né? Aqueles adsudulantes, emulsificantes, tanto antes que tem, né? Então, esse tipo de coisa a gente tem que estar de olho. Entendi. Né? Que isso aí às vezes causa alergias, né? Sensibilidades alimentares. Então, no consultório eu ensino muitas pessoas a lerem rótulos, né? Logo no início da minha profissão, eu era louca do rótulo, né? Então eu estava no mercado, eu ficava olhando rótulo, tudo lendo rótulo de tudo que era coisa, né? E para saber, né? Porque assim, o conhecimento ele liberta. Então, quem aprende não depende. Então, quando você aprende a escolher aquilo que você coloca no seu prato, aquilo que vai para a sua boca, você se liberta. Então, você tem o poder da escolha, né? Você não fica refém da indústria alimentícia para ditar aquilo que você tem que comer. Então, você tem um direito de dizer, não quero, porque isso aqui não condiz com a vida que eu estou buscando. Legal. Legal. Assim. Outra coisa, você acha... Pensar que no Brasil, naquilo que a gente vive, você acha que a cultura alimentar no Brasil mudou para pior ou para melhor? Acho que nem só no Brasil não, né? Acho que no ocidental, né? Eu acho que com o advento da internet, o advento de tudo que a gente vive hoje, nessa vida moderna, né? As facilidades, né? Os aplicativos de comida, né? Então, eu acredito que houve uma piorada, apesar de eu entender que muita gente está no caminho contrário, né? Tem muita gente buscando qualidade do perfil nutricional. Tem. É um movimento um pouco um pouco discreto ainda, né? Mas já tá numa crescente, já é muito melhor do que já foi um dia. Mas eu ainda acho que pode melhorar mais, porque existe muita oferta, né? As propagandas, as pessoas oferecendo os produtos alimentícios. Eu bato muito em produtos alimentícios porque às vezes as pessoas confundem, né, alimento com produto alimentício. Né? Então você pega lá biscoito recheado, que não é um alimento, né? É um produto alimentício. Mas tem vitamina. Né? Mas é que a vitamina que não vai fazer nem cócega para aquilo que você realmente precisa, né? Isso era uma coisa que não estava mas eu tinha pensado. O quanto essas vitaminas elas realmente ajudam. Não, poxa, compre bolacha para o seu filho porque tem vitamina B. É pro marketing. Mas para fazer você entender, imaginar que você está comendo aquilo, né? Que é praticamente uma bomba, né? Você, mas tem vitamina, né? Mas tem, tirar o peso da consciência. Exatamente, né? Não, mas eu tô tomando Tang. Eu conheço um amigo meu que ele toma Tang. Não sabia que ainda existia Tang. A minha briga com ele o tempo inteiro. Ele vai me ouvir, ele vai saber que eu tô falando dele. E ele toma Tang e eu falo, meu filho, não faça isso. Ele, não, Verô. Ele me chama de Verô. Tem vitaminas e minerais. Ele, quando eu não tomo, eu fico até doido. Eu falei, menino. Então, assim, tem esse apelo. Entendi. Né? De fazer com que a pessoa acredite que você está tomando produto, né, ultraprocessado, mas que tem ali uma adição de vitaminas e minerais, tá? Como se isso fosse resolver. Como se isso fosse resolver as suas carências nutricionais, e que não vai. Sim. De jeito nenhum. Muito bem. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Depois eu volto na parte nutricional. Você acha, né, quem acha não tem certeza, qual que é a sua opinião a respeito das dietas restritivas? Então, é aquilo, né? Tem mais ônus do que bônus, né?
Sim. Embora uma dieta restritiva, ela proporcione um resultado muito rápido, né? No caso, a pessoa quer emagrecer, ela faz aquela dieta restritiva com baixa caloria, ela vai emagrecer, vai, mas a que custo? Né? A custo de perder massa muscular, né? A custo de ter deficiências nutricionais, ou de agravar alguma deficiência que ela já tenha. Tá? E ainda acontece a famigerada, o medo que todo mundo tem, o famigerado medo que é o efeito sanfona. Então, com a velocidade que você emagrece, você engorda. Né? Por quê? Porque não é uma coisa sustentável. Sim, não é sustentável. Você não sustenta uma dieta restritiva. Um dia eu peguei uma paciente que ela comia feijão, acho que era só feijão e salada e proteína, dias a fio. E ela não aguentou. E ela reengordou, e ela engordou tudo de novo. Por quê? Porque ela desenvolveu, a gente chama de sugar craving, que é a necessidade de comer açúcar, uma coisa muito hiperpalatável, né? Açúcar, uma coisa que tem energia rápida. Você desenvolve quando você tem uma restrição muito severa. Então, para mim, tem mais ônus do que bônus. Me fala uma coisa. Para você, a quantidade de proteína... Vamos colocar mínima e máxima que a gente deveria consumir. Vamos sempre pensar em pessoas que são pessoas normais, que não é um halterofilista, que não é um fisiculturista, que ele precisa de muita massa muscular. A grande maioria das pessoas. Quanto de proteína que ele deveria consumir por dia? A gente, normalmente, a minha prática é no mínimo de 1 grama por quilo de peso. Uma pessoa com 1 grama. Tá? E depende muito da estratégia. Uma pessoa que precisa perder muita gordura, né? O que é que eu faço? Eu aumento o aporte proteico, né? Eu subo para 1,6, 2,2, tá? Para quê? Porque gere saciedade, né? Para que haja um déficit calórico e, consequentemente, um emagrecimento. Show. Tá? Mas o mínimo é já chegou a ser 0,8, mas hoje eu acredito que a partir de 1 grama seja saudável por quilo de peso para uma pessoa comum, ela já é benéfica. Que teoricamente é pouco, né? Na minha cabeça é bem pouco e existem pessoas que comem muito menos que isso. Tá? Então tem um prejuízo, porque pensa, a proteína é como se fosse a estrutura da casa, do seu corpo, né? É a estrutura, é a base. É como se fosse o tijolo, o cimento, tipo o tijolo que sustenta. Então, sem ela, você tem muitos prejuízos. Tá? Não só muscular, né? É ósseo, é cognitivo, né? Pele, cabelo, unha, tudo precisa de proteína, tudo. Sim. E as pessoas consomem muito, muito aquém do que precisam. Tá? Então, eu puxo sempre meus cálculos, quando eu vou fazer cálculos de dieta, é de 1 para cima, né? É 1,2, 1,3, 1,6. Às vezes, dependendo do paciente, eu já puxo de 1,6 para lá. Sabe por que eu fiz essa pergunta? Uma vez, eu e a Angélica, a gente foi numa nutricionista e ela mandava comer muita carne. Mas assim, era absurdamente muita carne. Muita carne da gente ter que comer, às vezes, 800 gramas no dia. E comer, cansa, né? Porque um bife de 200 gramas já é muita coisa. É muita coisa. Tem que comer 400 gramas. Eu lembro que eu comia assim, eu falava, cara... Nossa, gente, é a dieta carnívora, né? Então, existem as estratégias, existem as dietas. Eu não sigo nenhuma dieta. É carnívora, cetogênica. Eu faço aquilo que o paciente precisa, né? Show, isso é legal. Tem que ser o que o paciente precisa. Qual a estratégia nutricional para aquele paciente naquele momento? Existem estratégias nutricionais, né? Mas hoje tem as filosofias, né? Dieta carnívora, dieta plant-based, dietas veganas, vegetarianas. Assim como tem as veganas e vegetarianas, tem as carnívoras, né? As pessoas que comem basicamente carne, né? Pouquíssimos vegetais, e a dieta é baseada em carnes, né? Em proteínas animais. Então, assim, nem todo mundo se adequa, né? Porque existe até uma alteração na sua microbiota, né? Quando você come excessos de proteínas animal. Então, assim, é complicado isso. Eu não pratico isso, mas tem muitos nutricionistas hoje, médicos, nutrólogos, pessoas que se adaptam a esse estilo de vida, né? De comer basicamente carne na sua alimentação da hora que acorda, da hora que vai dormir, né? E me fala outra coisa, o ponto da carne interfere na nutrição ou não? Se ela
uma carne... boi mugino ou mugino. sola de sapato? O ideal é a gente sempre partir pelo caminho do meio, né? Aquela coisa ao ponto, né? A carne muito, muito, muito queimada, muito passada, né? Ela tem os compostos... eu não sei, eu esqueci o nome agora, mas são os compostos que ela libera que... Acho que... Eu não lembro o nome agora, me fugiu. Mas que não é benéfico, não é saudável, né? Carne estorrada, esturricada. Você vai comer uma carne queimada, né? A minha filha tem esse hábito, né? Então, eu brigo com ela, falo, para que vai comer carne esturricada? Não precisa isso, né? Come a carne ao ponto, né? Não precisa também não precisa ser também a carne praticamente crua, né? Não é isso. Eu já gosto de carne ao ponto, mas tem gente que come a carne parecendo sola de sapato. Até para digerir, eu acho que é pior, né? Negócio, briga. Né? Então, a briga. Você gosta de carne como? Eu prefiro mais assim, não é nem só selada, mas eu prefiro mais ao ponto, que você consegue cortar sai aquele, maiorzinho, sai aquele sanguinho para misturar com arroz. Pois é, lá em casa é uma briga também, porque é uma com a sola de sapato e eu querendo carne meio ponta. Lá, mãe, eu falei, minha filha, não faça isso. Você falou uma palavra, eu achei muito interessante. Aqui você falou de hiperpalatável do açúcar. E eu sou uma pessoa que a comida precisa, para mim, ter gosto. Então, para mim, se tiver uma pimenta aceitável, né? Que não seja aquela pimenta que só fica com gosto de pimenta, eu adoro. Sim. Se tiver tempero, bastante tempero, eu gosto. E eu adoro açúcar. Eu sou formigão. Como que a gente consegue fazer, tirando assim, os condimentos ou uma estratégia de uma comida que seja muito hiperpalatável, que você vai ter a saciedade e você vai ter aquele prazer da comida? Porque a gente come pelo prazer também, não só pela necessidade. Come, né? Assim, o hiperpalatável, quando eu falei, é aquela combinação, né? Que eu falo que é a combinação do demônio. É açúcar, farinha e gordura. Tipo churros. Então, esse é o hiperpalatável que todo mundo... Então, o hiperpalatável é sim, é esse aí. É essa combinação, né? Aquela combinação que faz com que você queira mais, né? E que você sinta a necessidade de comer mais. A comida bem temperada, bem condimentada, é diferente. Você sente o sabor, você quer sentir o sabor da comida. A comida é gostosa, né? Diferente do que a indústria alimentícia ela estuda, né? Para que você necessite cada vez mais do alimento, do produto alimentício, né? Que ela oferece. Então, ela faz o quê? Ela faz essa combinação de açúcar, farinha e gordura. Interessante. Tá? Para que, né? E ainda coloca os aditivos químicos, né? Os famosos glutamatos monossódicos, né? Que é o sabor umami, que faz com que você ative suas papilas gustativas e exacerbe aquele sabor, né? Então, se você pegar esses macarrões instantâneos, essas coisas que vão, né? Essas coisas aí, o pozinho do amor, né? Aquela coisa, né? Que você bota, faz com que você tenha e deixa o alimento hiperpalatável também. Que legal. Não sabia isso de verdade. Achei sensacional. Me fala uma outra coisa. Existe um conceito dentro da nutrição, pelo menos que eu sempre escutei, você precisa comer de 4 em 4 horas, de 3 em 3 horas. Você conhece a minha rotina, você sabe que às vezes eu não consigo nem pensar. Exatamente. Isso é uma realidade, a gente tem que fazer. Esse comer as 3 vezes por dia, café da manhã, almoço e jantar, já é o saudável. É saudável você comer 3 refeições ao dia. De 3 a 4 refeições ao dia é totalmente saudável, né? Essa teoria de que tem que comer cada 3 horas, ela já caiu por terra há muito tempo, salvo algumas pessoas que necessitam dessa estratégia, né? Então, pessoas que querem ganhar massa muscular, que precisam comer um volume muito grande de comida e não conseguem comer numa refeição só um volume. Então, você faz o quê? Você fraciona. Então, você fraciona ao longo do dia, às vezes você põe 5, 6, 7 refeições fracionadas para que a pessoa consiga chegar naquele aporte que ela precisa. Entendi. Pessoas que têm questões de compulsão, que estão com problemas neurocomportamentais, que precisam controlar a fome.
Então, é uma estratégia você fracionar ao longo do dia aquela quantidade de calorias para que a pessoa sempre esteja ali comendo alguma coisa. Pode ser também uma estratégia, mas não é obrigatório hoje, né? Mesmo porque a gente hoje perdeu essa questão de saber o que é fome e saciedade, né? A gente fica comendo de hora em hora, né? Tem um professor que eu assisto aula que fala que a gente não é telecena para comer. A gente não é telecena para comer de hora em hora. Então, 3 refeições ao dia, ela é excelente, é o suficiente, tá? Em algumas estratégias, a gente coloca um lanche da tarde, digamos assim, para que você não chegue no seu jantar querendo comer os rebocos da parede da sua casa. Uhum. Então, é uma estratégia que a gente usa para que haja uma saciedade durante o dia, Sim. esse fracionamento. Tá? Mas não precisa mais comer. Você tem que comer de 3 em 3 horas. Tá? Tem gente que come quando sente fome. Outra pergunta que eu vou fazer. Aí você fala assim, meu Deus, como ele pergunta. Existe um horário? Porque outro dia... A doutora Angélica veio falar a respeito, a gente tem que comer até às 5 horas da tarde. Eu falei, 5 horas eu estou terminando meu penúltimo paciente, não dá para atender para comer às 5. Jantar, né? Fazer um jantar às 5. Eu geralmente faço jantar umas 8, 7h30, 8 horas, na hora que chego em casa. Para o processo de emagrecimento, tem essa importância de comer mais cedo? Tem. Tem sim. Não precisa ser às 5 da tarde. Não precisa ser às 5 da tarde, tá? Embora eu acho que você comia até às 6h30, 7 horas, mas assim, existe o real e o ideal, né? O ideal é que a gente coma às 7 horas, 7h30 da noite, ok, mas às vezes não dá. Uhum. Né? O que eu faço? O que eu oriento? Tente comer o mais cedo que você puder. Tá? 8 horas, 8h30. Para quê? Para que dê ao seu corpo a oportunidade de fazer a digestão completa. Para que você durma, você tenha um sono de qualidade. Porque quando você come e vai dormir, você prejudica a fisiologia do seu corpo. Tá? Então, eu costumo contar nas consultas, eu vou lembrando, né? Eu falo assim, é como se você estivesse fechando a loja, fechando um consultório, você está fechando o seu consultório e chega um paciente na hora que você está fechando a porta. É a comida chegando. Então, você está fechando porque você vai dormir. Então, o seu corpo se prepara para dormir. Então, à noite, quando você dorme, o corpo faz detoxificação hepática, metabolização de hormônios, tá? Você começa, a sua melatonina ela começa a subir o nível, tá? Então o corpo ele se prepara para dormir, como se parasse para fazer manutenção. Aí você chega lá com comida, né? A noite foi feita para dormir, não para digerir, eu falo para todo mundo. Aí você chega na noite, chega lá, bota lá e aí ele pensa assim, eu vou digerir ou vou fazer o que eu tenho que fazer aqui? É a mesma coisa, você vai falar, eu vou fechar aqui, eu vou atender. Ou uma loja, eu vou fechar o caixa, eu vou atender o paciente, o cliente que está chegando aqui na hora que eu estou fechando a porta. Então ele não faz nada direito, ele nem metaboliza, nem detoxifica e nem digere. Então você atrapalha a sua fisiologia quando você faz isso. Então assim, e provavelmente, com certeza você vai atrapalhar o seu emagrecimento, né? Porque a gente emagrece quando a gente dorme. Sim. Também, né? Porque os hormônios são liberados, metabolizados e é tudo na hora que você dorme. É durante o sono. Né? E aí você coloca a comida no rolê e como é que faz? Não tem jeito. Faz todo sentido. Ela falou e eu falei assim, mas por quê? Porque você não pode... E eu tenho um sério problema, de verdade. Eu não posso dormir com fome. Porque eu acordo à noite para comer. É verdade, é verdade. E aí, às vezes a Angélica fala, eu falo, nossa, não tô conseguindo dormir. Ela fala, tá bom, vai lá comer pipoca. Aí eu vou, faço umas pipoquinhas, como a pipoca, depois eu tô feliz, vou dormir. Eu sou igual bebê, né? Bebê tem que dormir com a barriga cheia. Mas isso aí tudo depende da estratégia, né? Você pode fazer, se alimentar de uma forma estratégica para que você não sinta essa fome muito logo antes de dormir. Tá? Para que o que você coma no seu jantar lhe confira a saciedade suficiente para que você tenha uma boa noite de sono. Talvez a sua alimentação, né? o seu plano alimentar, né? Ele não esteja adequado para você. Tá? Então, de repente, existe uma inadequação aí. Aí você sente essa fome. Por quê? Porque você consumiu a proteína que você precisava, o aporte que você precisava, de acordo com o seu peso e altura. Você comeu a combinação certa dos alimentos, botou fibras,
né? Para te dar saciedade. Então, assim, pode ser isso, pode ser uma hipótese. Pode ser, faz sentido. E você não comer direito, não fazer um jantar adequado e chegar, sei lá, 9, 10 horas da noite, tá lá com a barriga roncando, querendo comer alguma coisa. Exatamente. Tem que levantar e comer. E aí o raciocínio é comer mais tarde, porque eu sei que vai estar no processo. Aí você atrapalha o rolê fisiológico aí. Precisamos marcar uma consulta, doutora. Ô, Verônica, me fala uma coisa. A gente tinha falado lá em cima a respeito da parte nutricional, a gente falou depois desses não alimentos, mas como é que você falou? Igual a bolacha, tudo os produtos alimentícios. Os produtos alimentícios. E os suplementos alimentares? Né? A gente vê hoje, a gente vai no supermercado, a gente vai na farmácia, tem suplemento na prateleira. Tem. Né? Qual que é a função desse suplemento? Que as pessoas que tá aí à vontade... À vontade, né? Tá na prateleira do supermercado, né? O suplemento, o nome já diz, ele tá para suplementar, né? É para suplementar o que falta na nossa alimentação, né? Quando você não consegue atingir a quantidade suficiente de nutrientes a partir da alimentação, a gente faz isso com a suplementação. Né? A suplementação nada mais é do que a cereja do bolo, né? O verniz, né? É o ajuste fino, né? A gente você não pode, como é que a gente faz? Substituir, né? Uma alimentação pela uma suplementação. Ela está ali para fazer a função dela, é de suprir algo que está faltando pontualmente. Então, por exemplo, uma pessoa não poderia, eu vou, ao invés de eu fazer o jantar, eu vou tomar um whey protein. Exatamente. Pode ser. Ela pode fazer isso, sim, de vez em quando. De vez em quando. A gente, porque é aquilo que eu falo, existe o real e existe o ideal, né? Então, às vezes você chega muito tarde, você, sei lá, trabalhou até tarde, ou as pessoas que treinam chegam tarde, vão para a faculdade. Existe N situações que, às vezes, comer um prato de comida não vai ser legal. Não está com cabeça para comer. Não é cabeça, e nem não vai digerir. Uhum. Aí o que a gente faz aí? Nesse momento, ele faz sentido. O whey, ele faz sentido. Você bate com a fruta, você mistura com alguma coisa, né? Existe hoje os whey sem sabor, né? Que é sem sabores neutros, que você pode, de repente, fazer um caldo, uma sopa, acrescentar, né? Para deixar aquela alimentação mais proteica, mais leve, de fácil digestão e que você consiga ter uma boa noite de sono. Eu só vi os que tem o de leite, agora sem gosto nunca vi. Tem sem gosto, tem as proteínas veganas, né? As proteínas vegetais, tem as proteínas do colágeno do boi, né? Então, a proteína chama de peptídeos de colágeno. Tem as proteínas à base de carnes, né? Também tem os beef protein. Então, tem proteína hoje de todos os jeitos e sabores legal. E gostos para todos os bolsos também. Mas, assim, trocar a comida por suplemento só salvo essas exceções aí. Nesses casos, eu acho válido. Vou te fazer uma pergunta pessoal, que é uma dúvida que eu tenho, que a creatina, né? Todo mundo fala super bem, a gente vê aí grandes nutricionistas, grandes médicos do esporte falando para colocar a creatina para reconstrução muscular, para a parte cognitiva. Sim. Ela pode dar sensação de inchaço? Não, porque ela puxa água para dentro do músculo, né? É uma sensação de inchaço que não é inchaço que você está inchado, retido com água, né? Intracelular, naquela, né? Naquela que a gente está demasiado. É que ela hidrata o músculo. E aumenta o peso? Aumenta, porque se você põe água dentro do músculo, ele vai ficar mais pesado. Estou fazendo essa pergunta porque eu tinha ido num médico, que era até um médico do esporte, para ver umas partes de joelho, tal, quadril. E ele falou, não, coloca que vai ajudar, tal. Aí eu comecei a tomar, eu fui pra encher. Eu fiquei, cara, eu tô ficando um peixe-boi. Porque, verdade. Porque aí eu falava, mas tá grande. Aí até pra fechar, eu falei assim, pô, ao invés de eu emagrecer, eu tô engordando. Eu falei, então não vou tomar. Mas mesmo sabendo os benefícios. Aí eu falei, será que, sei lá, eu tenho que tomar mais água ainda do que eu já tomo? Provavelmente, com Entendi. certeza. Porque, assim, é um conjunto de estratégia, né? As coisas não podem ser, assim, simplistas. Assim, tomou whey, tá aí, quanto que é que tá o whey? Desculpa, ou creatina. Aí a sugestão de água, a mesma coisa do whey, tá? Tem que beber água. Você tem que beber água. Por isso que a gente volta no mesmo ponto, né? A água, ela é vida, ela é importante. Sim. Aí você fica lá, toma creatina e não bebe água suficiente para você. De repente,
Pode ser esse um dos motivos de você não estar bebendo, porque você fica o dia inteiro. Às vezes você deve esquecer de beber água, com certeza. Ah, sim. As meninas toda hora vão trocar minha garrafinha de água. Com certeza. Então, pode ter sido isso, né? Boa. Não sei, pode ser. Fazer outra pergunta para você. Em relação aos suplementos, existe uma restrição? Restrição de, por exemplo, quem tem problema renal não pode tomar suplemento. Ou, sei lá, quem é diabético. Alguma restrição, você falou que você atende pacientes autoimunes, que são pacientes que têm uma saúde bem. Tem que tomar muito cuidado com muita coisa. A gente chama de fragilidade imunológica, né? Fragilidade imunológica. São frágeis imunologicamente, né? Assim, restrição tem, né? Pacientes renais, dependendo muito de quem do tipo de alimentação. É o contexto, é sempre o contexto, né? Hoje, como está muito hoje à disposição, né? Suplementação, sim. Você compra pelo site, não existe critérios, você compra. Não precisa de receita. Não precisa de receita, você vai lá e compra, ponto, acabou, né? Então, existe uma banalização também, né? De certos suplementos. E assim, há suplementos que a gente tem que usá-los mediante resultado de exames laboratoriais, tá? Não é simplesmente vou na farmácia, vou tomar vitamina D porque eu acho que eu estou precisando de vitamina D, tá? Mas como é que está no seu plasma? Você está precisando realmente de vitamina D? Porque a vitamina D é uma das vitaminas que a gente precisa, né? Que ela é chamada, inclusive, erroneamente de vitamina, ela é um hormônio, né? Ela é tomada indiscriminadamente. Por quê? Porque teve todo aquele problema, dizer que ela é imunomoduladora. Sim. E ela é imunomoduladora. Mas você realmente precisa de vitamina D? O quanto você precisa de vitamina D? Tá? Por quê? Porque excesso de vitamina D, ela pode causar calcificação de tecidos moles. Caraca. Tá? Então, assim, tem que ter cuidado, tá? Com certas suplementações. Isso é só para todas? Não. Né? Eu gosto muito do magnésio. Né? O magnésio... Magnésio, era isso, era o magnésio. O magnésio, eu tenho uma relação de amor com o magnésio. Né? Magnésio e ômega 3 são os meus xodós. Por quê? Porque, primeiro que você não ingere a quantidade que você precisa durante o dia. Dificilmente vai lhe causar toxicidade. Né? O magnésio, a gente, com a alimentação ocidental, com excesso de açúcares e de farináceos, a gente gasta muito magnésio. Né? O estresse gasta magnésio. Então, o corpo ele faz de tudo para manter no plasma aquele valor ali, né? De 2 ponto pouquinho. Então, isso não quer dizer que você tenha magnésio suficiente. Entendi. Tá? Eu gosto muito do magnésio. É um dos suplementos que nem sempre eu peço exame de sangue para suplementar. E ele participa do metabolismo de carboidratos, melhora a resistência à insulina, ele melhora a cognição, melhora a recuperação muscular. Olha que legal. Tá? Relaxamento de músculos, mulheres que têm cólicas menstruais, ele relaxa a parede da musculatura do útero. Então, ele tem muitas aplicabilidades. Tem para mais de 300 reações químicas benéficas no corpo, é o magnésio. Então, eu sou fã do magnésio. Né? O ômega 3 também. Tá? Ele é um imunomodulador, mas a gente pode tomar um ômega 3. Por quê? Porque a gente não consome na nossa alimentação. Né? Ômega 3, ninguém come peixe de águas profundas todos os dias, né? Isso não é viking, não, né? Ninguém está lá todo dia comendo peixe de águas profundas, né? Então a gente tem essa necessidade de tomar uma dose de ômega 3 por dia, mas de qualquer forma você precisa consultar um profissional para saber o quanto você precisa, que dose você precisa, não sair por aí tomando de qualquer jeito, né? Olhar na televisão, ver uma senhorinha fofa falando e tomando. Exatamente. Me fala mais uma coisa, vamos supor, a pessoa foi lá no supermercado, olhou lá o pote de whey, olhou a creatina, ou foi na farmácia. Aqui no Brasil, eu não sei se tem, como nos Estados Unidos, que tem as prateleiras com todas as vitaminas. Algumas farmácias têm, né? Não são todas, mas tem as basiconas, né? Vitamina D, zinco, C, vitamina C, né? Tem ômega 3. E tem algum problema que as pessoas, às vezes, podem ter? Como assim? A pessoa foi lá e tomou o zinco ou tomou o magnésio e, assim, ou ela não podia. Porque o grande ponto você consultou um profissional, o profissional orientou, ok. Mas as pessoas que vão lá e compram, como se fosse comprar uma aspirina. Existe algum problema
Existe. Excesso de zinco depleta cobre, né? Excesso de cobre depleta zinco. Eu falo assim, o suplemento eles agem em sinergia. Sinergia. Entendeu? É uma orquestra. Às vezes quando você coloca muito de um, você tira muito do outro. Tá? Então assim, há de se ter cuidado sim. Não é uma coisa, não é uma balinha pra você ir lá e tomar... chegar né? Aí dependendo da qualidade, aconteceu um episódio esses dias, né? Da qualidade da suplementação, né? De repente é cheio de corante, cheio de aditivo, e causa reação alérgica na pessoa. Caraca. Eu tive hoje um episódio ontem, né? Sobre isso, de uma mãe que comprou aleatoriamente numa farmácia, deu uma maluquice, ela falou, deu uma maluquice, e ligou para mim desesperada. E a menina estava com dermatite, estava com reação alérgica na pele. Mas ainda bem que ela ainda se tocou que podia ser ela isso. Ela ligou para mim, ela disse, será que eu fiz isso? Sai, me fala aí o que você fez aí, me manda me dá uma bula, me dá o nome da suplementação. Quando eu fui ler a bula, né? Era uma suspende bombinha. na hora, suspende isso aí. Tá? Então, assim, esse ato, né, chega de ser essa irresponsabilidade mesmo, né, de você fazer e chegar aqui, eu tô precisando, vou lá e tomo. Não é assim. Não é tão simples assim. Não é tão simples assim, não. Me fala uma coisa. Eu sei que você até comentou a respeito do ômega 3, que a gente não consegue tão simples na dieta. Mas e as outras vitaminas? Tendo uma dieta saudável, a gente consegue ou mesmo assim existe ainda outras que a gente precisa suplementar? Por que eu estou falando isso? Da necessidade muitas vezes de consultar um profissional. Sim. Né? Porque quando você sabe, você falou, né, o conhecimento é libertador. E infelizmente às vezes as pessoas podem estar tendo problemas, né? E eu tenho até um paciente que ele está com um problema muscular super sério. E o médico dele falou assim, vamos fazer um exame de sangue e viu que a vitamina B dele estava super baixa, né? E eles estão achando que pode ser esse problema muscular, neuromuscular, pode ter por causa da deficiência de B12. De B12. Com certeza. Mas com alimentação saudável, teoricamente a gente conseguiria manter esses níveis ou mesmo assim pode ser que às vezes dê uma escorregada? Olha, ultimamente eu tô essa ideia, de 100 pacientes que eu atendo, acho que mais de 50% tem deficiência nutricional, algo de alguma ordem. Tá? E a B12 ultimamente tá batendo recorde. É mesmo? É porque onde a gente tem B12? Nas carnes, né? As pessoas às vezes chegam assim, eu não como carne, aí eu como um aporte proteico muito aquém do que precisa. Então, carne vermelha. Carne vermelha. Não comem. E aí chega lá, você pega a pessoa, chega, tô cansada, tô fadigada, aí tô com dor, eu tô com um cansaço infinito, aí tô com, acho que tá com depressão, ansiedade, sente, né? Isso fica em humor depressivo. E aí você pega o exame da pessoa, tá lá. A pessoa com deficiência ou insuficiência de B12, que é responsável pela energia celular, né? Que te dá força, energia mental e do corpo, do físico, de tudo. E aí tá lá, deficiente de B12, tá? E aí você tem que suplementar, né? Aí nesse caso, a pessoa às vezes passa anos a fio. Desta forma. Sim, achando que é preguiçosa, tá? Eu atendi uma paciente que ela falou que ela recebia feedback negativo das amigas da empresa, porque chamava ela de uma pessoa de preguiçosa, de mal-humorada, de triste, de sempre tá cabisbaixa, sempre tá parecendo que tá rachando corrente. E ela falou para mim, eu não sou isso. E eu falei, não é, né? Traz seus exames aí pra gente dar uma olhadinha. Quando eu olhei o exame dela, era de chorar. Tá? Ela estava com um nível de B12 que zero, não digo zero não. Mas estava uma coisa que eu falei, suplementa amanhã. Né? E ela depois falou assim, nossa, eu voltei à vida, ela falou para mim. Né? E isso é muito gratificante, né? Quando às vezes é só isso que a pessoa precisa. Sim. Às vezes muitas pessoas caem em medicação, né, psiquiátrica, né, porque está com deficiência de ferro, deficiência de vitaminas do complexo B, e elas não sabem. Caraca, que legal. E aí elas tomam remédio para depressão, remédio para ansiedade. E quando você vai ver o exame, a pessoa está com deficiência nutricional. E aí você corrige, a pessoa fala, nossa, muito obrigado, eu sou outra pessoa.
É libertador, né? Eu sou outra pessoa. E eu gosto muito de atender. Eu falo assim, olha, eu não dou aula de exame laboratorial não, porque é muito complexo, né, para mim. Mas eu gosto de explicar para o paciente, na minha consulta, eu abro a tela para ele e mostro o porquê estou fazendo a suplementação. Por que motivo? Sim. Tá? Então eu falo assim, olha, eu estou fazendo a suplementação desse vitamina, desse mineral, por causa disso aqui. Olha como é que está aqui a referência, porque existe a referência laboratorial, né? Uhum. Então a gente aprende a fazer, dividir em quartis e ali a gente vê se tem insuficiência ou se tem deficiência. E eu explico, né? Para que o paciente também não ache que tem que sair do consultório com uma lista imensa de suplementação. Uhum. Né? Então eu explico o porquê da suplementação, é que ele entenda. Você falou uma coisa que eu também não imaginava. Você está me falando várias coisas que eu nem imaginava, Verônica. Qual que é a diferença entre insuficiência e deficiência? Porque para mim, assim, parece ser igual. Deficiência é quando você está abaixo do valor mínimo de referência, né? Você está deficiente. Então, os laboratórios, eles colocam uma faixa de referência, né? Que vai, sei lá, de 100... A vitamina D, vamos lá, vai de 20 a 100. Tá? Aí você está ali no 22. Para mim, está baixo. Você não está deficiente, mas concorda comigo que você está muito mais perto do mínimo do que do máximo? Sim, isso é então insuficiência. Então você está insuficiente. Ah, que legal. Isso é insuficiência e muitas vezes você tem sintomas associados. Tá? E por isso que eu falo, o exame ele tem que andar junto com os sinais e sintomas do paciente. Isso é muito importante. Tá? Os sinais e sintomas do paciente, ele lhe diz muita coisa, porque o exame é um retrato, né? Uhum. E aí eu começo a fazer perguntas. E aí a pessoa começa a se identificar e a responder. Eu falo, então justifica. Show. O porquê que você está sentindo isso. Aí eu chamo o paciente e falo, é por isso, por isso, por isso. É por isso que você está dessa forma. A B12 é campeã. A mulherada está virando quase como uma epidemia de mulherada com deficiência de ferro e de B12, principalmente de mulheres em idade fértil. Porque elas menstruam, né? Você perde uma quantidade de ferro todo mês. E aí não repõe, não se alimenta direito, vive uma vida louca, come um bifinho, um franguinho, uma saladinha, tá achando que tá fazendo super dieta e tá lá sendo com a deficiência nutricional em nível hard. Caraca. Agora eu vou partir para uma área que é uma área de cunho pessoal, pessoal e técnico. Esse roteiro aí... Não, estamos seguindo certinho. Eu tenho sempre uma grande dúvida, principalmente quando eu vou fazer cirurgia. A dúvida é a seguinte: o paciente ele precisa melhorar o sistema imunológico dele e precisa melhorar o processo de reparação. Eu consigo fazer isso rápido? Primeira pergunta. Eu consigo fazer isso rápido com ele? Ou este é um processo que a gente vai melhorar a imunidade dele? Porque aí você fala para mim assim, Thiago, o paciente deveria, sei lá, uma semana antes tomar magnésio e zinco para melhorar a imunidade dele. E deveria, vou falar que é uma coisa que eu já escutei, comer batata para melhorar a reparação. É verdade que batata... não sei se isso existe, eu não sei não. Então, uma vez uma senhorinha falou, não come batata. Quem repara a mucosa é proteína. Proteína? Óbvio. Proteína que repara. Meu jovem, deu uma mudada aqui. Já marquei aqui o tempo. Então é o seguinte, tem jeito de eu estimular essa melhora da imunidade e dessa reparação? Como assim? Melhorar, orientar o paciente e falar assim, olha, você vai precisar melhorar aqui. Porque, óbvio, o intuito é que tenha melhora. Né? A gente percebe que pacientes saudáveis têm uma reparação muito melhor do que pacientes que não... vida louca. Né? Existe isso ou não? Ele teria que começar isso há muito tempo. É um processo devagar ou é um processo muito longo para a gente ter essa melhora tanto da imunidade quanto da reparação? Eu acho que é um processo, um processo não é tão rápido. No caso, ele vai fazer uma cirurgia daqui a 3, 4 dias. Começar a suplementação hoje... Zero. Não vai ser tão efetivo, digamos assim, né? Do que você se preparar antes. Você é uma pessoa saudável, uma pessoa que se alimenta bem.
uma pessoa que tem hábitos de vida saudáveis, que você come um bom aporte de proteínas, de nutrientes, legumes, verduras e frutas, né? A probabilidade desse paciente ter uma melhor recuperação é muito maior. Né? E se você entrar com a suplementação ali, com esse paciente, né, como uma forma de dar um plus para que ele tenha, né, uma melhor recuperação, né, com certeza ele vai responder muito melhor do que aquele paciente que vive de produto alimentício, né, comendo fast food, bebendo pouca água, comendo pouca proteína. Então, a cicatrização dele será menor. Né, será mais dificultoso, né? Será mais lenta, tá? Então, a batata, voltando na batata, fiquei pensando, o que é que a batata tem? A batata tem para fazer isso? Pode ter algum aporte, algum zinco, né? Porque zinco, ele é responsável por a cicatrização, né? Alimentos fonte de zinco. E a batata é um deles. Eu não sei, né? A gente fala assim, não é a Bíblia dos alimentos, não dá para saber o que é a batata, mas sendo um alimento que Deus fez, né? Provavelmente ele deve ter um aporte bom de zinco. Ele deve ter algum problema, alguma razão dessa senhora ter dito que é a batata. Ela falou, não, ó. Quanto a veemência, assim, eu não sei, né? Eu vou até procurar saber o que é que a batata tem de tão bom. Assim, porque foi muito engraçado que ela falou assim, é ótimo para cicatrizar a gengiva, você cozinha a batata, coloca água e faz um bochecho. Eu falei assim, pensei comigo, tem amido, mas o que o amido poderia... mas a batata não tem só amido, né? Deus é tão a ignorância. Perfeito, Deus é tão perfeito que ele faz o alimento completo, né? Então ele tem vitaminas e minerais ali, obviamente, né? Tanto que tem gente que usa água de batata, não sei, suco de batata para cicatrização de gastrite, né? Então, deve pode ter, sim, pode ser zinco, né? Será que a batata é rica em zinco? Vamos descobrir, né? Mas ela com certeza tem vitaminas e minerais, com certeza. Todo alimento, né? Natural, integral e vegetal tem propriedades, né? Além, a batata não é só amido, não é só carboidrato. Assim como uma carne não é só ferro. Entendi. Entendeu? A carne tem vitamina B12, tem vitamina A, tem zinco. Que legal. Tá? Tem vitaminas do complexo B, né? Já falei, zinco. Tem um monte de coisa. Né? Então, legal. Não é só proteína, tá? É só ferro. Não. Né? Ela é um composto de nutrientes, de fitoquímicos, de tudo ali. É completo. Show. Que legal, né? E é muito bacana porque se a gente pensa o que realmente é a alimentação, e tudo isso que você falou faz todo sentido falar que é para ir no açougue e à feira. Açougue e feira. É simples, porém não é fácil. Daí eu falo que é simples, praticar o básico, fazer o simples todos os dias, sem pressa, sem pausa, todo dia. Né? Eu costumo dizer para os pacientes assim, eu falo assim, mas eles comer todo dia a mesma coisa enjoa. Eu falo, mas a vida enjoa muita coisa, a gente enjoa trabalhar todo dia, fazer todo dia a mesma coisa, olhar para a cara da pessoa todo dia. Você enjoa, não enjoa? Mas você precisa, não precisa? Sim. A comida é a mesma coisa. A gente tem que fazer o que precisa ser feito todos os dias. Sim. Para construir uma vida saudável, é uma construção. Né? Tem uma frase muito boa que eu ouvi uma vez que fala assim, quem começa de cima é um buraco. Né? A gente tem que começar do alicerce, do básico. Uhum. Né? Todos os dias fazer aquele básico bem feito, bem executado. E repetir sim todo dia. Né? E eu falo para o paciente assim, olha, quer facilitar a sua vida? Sobrou no almoço, come no jantar. Não inventa roda, não inventa moda. Por quê? Porque isso faz com que você tenha uma adesão. Você não vai ficar se preocupando em fazer, elaborando cardápio toda hora, todo dia. Repete. Enjoou, muda a forma de preparação. Desenvolve a autonomia. Tá? Porque às vezes a pessoa fica presa ali naquele cardápio, né? Eu falo, gente, cardápio não salva ninguém. Ele é um farol, ele norteia, ele te direciona, mas ele não lhe salva. O que te salva é seu comportamento em relação a ele. Sim. Bonito isso, hein? É isso que salva. Então, assim, desenvolva autonomia. Eu fico muito feliz quando o paciente fala, você passou isso aqui, mas eu fiz assim, fiz assado. E as pessoas acham que eu vou brigar. Eu falo, gente, eu não ando com chicote na mão, não, tá? Eu não brigo, não. Parabéns.
Que bom, porque é isso que você tem que fazer. Você não pode ficar dependente de um profissional o resto da sua vida. Dizendo para você o que você tem que fazer. Desenvolva autonomia dentro daquilo que você tem à sua disposição. Então, se a batata tá ali, vamos lá mandar batata. Às vezes eu prescrevo batata cozida, batata assada. Tá. Eu sei que tem vários tipos de batata. Batata inglesa lá, normal. A batata inglesa, vai lá e bota lá cozida. Mas sai, Verônica, mas eu preferi fazer a batata assada. Ela pode mudar um pouquinho, sei lá, a caloria dela? Pode, mas você desenvolveu a autonomia ali de fazer a batata assada no air fry, sei lá. De repente tem pacientes que pegam todos os legumes que eu prescrevo, mistura tudo, põe numa assadeira, põe no forno e fala que foi a melhor forma que ele encontrou de ingerir aquele alimento. Você acha que eu vou brigar? Lógico que não. Eu falei, que bom. Então é isso que eu prego sempre. Desenvolva autonomia alimentar. Tá? Fazendo boas escolhas, obviamente, né? Faça boas escolhas todo dia, porque a escolha é diária. Todo dia você tem que dizer não. Todo dia você tem que renunciar. Se você quer construir uma vida saudável. Né? E eu não estou dizendo que vida saudável é só comer isso. É só comer legumes, verduras e frutas e carnes. A vida saudável também pode ser uma pizza de vez em quando, um hambúrguer de vez em quando, uma confraternização. Né? Colocar esse tipo de alimento na prateleira das exceções. Tá? Mas isso também faz parte de um contexto saudável. Tá? E me fala uma coisa. Me veio agora uma pergunta que eu pensei em perguntar para você antes, mas eu tinha acabado de esquecer. Dentro da sua rotina, né, de prescrição de alimentos, você tem lá o que chamam de dia do lixo? Fala, você está liberado para fazer o que você quiser? Não, porque eu não considero comida lixo. Já escutei essa frase também, achei fantástico. Comida não é lixo, né? Lixo é lixo. O lixo está lá que ninguém quer. É uma coisa que ninguém quer, que descarta que ninguém quer, não serve mais para ninguém. Eu falo que é dia do luxo, né? É o dia que você se permite comer aquilo que você tem vontade. Então, assim, eu falo que as pessoas falam assim, tem refeição livre? Eu falo, não, porque você não está preso. Né? Aqui que a gente faz é o quê? Construir a liberdade de comer o que tem vontade. Então, como é que você constrói essa liberdade? Fazendo o que tem que ser feito todos os dias. O básico, o simples, todos os dias. 80% do seu tempo. Todo dia. Para quê? Para que quando esses 20% cheguem, você faça o que você tem vontade de fazer. Olha que legal. Entendeu? Então, assim, é essa virada de chave que as pessoas precisam ter, na minha opinião, e o que eu vejo todos os dias. É mudar esse pensamento, de achar que uma prescrição nutricional, que um planejamento nutricional é uma prisão. Né? É uma punição. Entender o profissional da saúde, eu, nutricionista, uma carcereira, e a meu planejamento um cárcere. Eu falei, não, gente, a construção de uma vida saudável, uma construção de hábito, que é diário, que é todo dia e que não tem linha de chegada. Não tem tempo para acabar. É para a vida. Então, quando você faz isso o tempo inteiro, e você sai do seu contexto, o impacto negativo de ter saído do contexto será mínimo. Sim. Porque o seu corpo está preparado para suportar aquela intempérie, digamos assim, né? De você fazer uma extravagância, comer uma pizza, tomar um vinho, confraternizar com os amigos. O corpo vai saber o caminho de volta muito rápido. Tá? Mas as pessoas entendem de outra forma, né? Não sei o que aconteceu durante a nossa evolução, que eles me enfiaram na cabeça que nutrição é privação o tempo inteiro. Eu falo, eu não excluo o alimento, eu incluo. Né? A gente, obviamente, você tem que ter parcimônia, bom senso, né? Saber que nem tudo a gente pode, né? Tudo a gente pode, aliás, mas nem tudo nos convém. Tá? Eu gostaria também de, né, a gente fazer, né, extravagâncias todos os dias. Todos os dias. Tá, mas eu preciso não. Né? Faz parte daquilo que eu busco para mim, enquanto pessoa que quer ter uma vida saudável? Não. Então eu abro mão daquilo que eu sei que não vai me fazer bem, nem vai me levar onde eu quero chegar. Tá? Então é essa racionalização que eu peço sempre nas consultas. Racionalize o seu movimento em relação à comida. Tá? Porque a gente foi educado a comer emoção, né? Comer emoção. Então tá triste, come, tá feliz, come, tá entediado, come, brigou com o marido, come, brigou com o namorado, come, zangou com o chefe, come. Tá para buracos emocionais com comida. E a comida, ela não tem esse lugar, ela não pode ocupar esse lugar. Né? Ela tem que ocupar o lugar que é o lugar dela, que é o lugar de nos nutrir. A comida, ela foi feita para nos nutrir.
tá? Tem a comida prazerosa, tem a comida aquela afetiva, né? Aquela coisa que você quer, ela tá lá, ela tem que estar lá naquela prateleira lá das exceções, onde você vai lá visitar de vez em quando. Mas o cotidiano não. É o que outro dia escutei, que as pessoas falam, a rotina é chato, né? Que meu casamento acabou por causa da rotina. O ponto é colocar uma rotina boa na sua vida, né? Então, fazer essas alimentações, você está colocando uma rotina boa na sua vida. Sim. É um conceito muito, mas muito interessante mesmo. De voltar e de entender que aquilo é que precisa ser feito. Eu falo, adulto faz o que precisa ser feito. Tá? Quem faz o que quer, criança, olhe lá, né? Se os pais não... E aí, olhe lá. E aí, como é que foi? Você foi assim ou não foi assim? Gostei. Pois é. Então, assim, a gente tem que fazer o que precisa ser feito, né? Sem muito mimimi, sem muito... Né? Fazer o que é para comer direito. Isso não quer dizer, eu falo, gente, não quer dizer que você nunca mais vai comer uma coisa que lhe dê prazer. Mas a gente não pode fazer das nossas exceções a regra. A regra, né? A regra é o que está acontecendo hoje, principalmente com os jovens, né? Hoje eu pego muitos jovens obesos, né, no consultório. Por quê? Porque eles não conseguem deixar a exceção no lugar da exceção. Querem prazer todo dia. Querem que a comida te dê prazer todo dia, que seja gostosa, que seja prazerosa, que seja todo... Não, a comida não é todo dia. Já pensou todo dia você ter que comer algo diferente para lhe dar prazer e que comer... Não é assim. É até perigoso esse raciocínio, né? Exatamente, né? É a nação dopamina, né? Tem um livro até que fala nisso, né? Olha, dopamina rápida, prazer rápido, as pessoas... Anestesia, né? Porque a comida é uma anestesia também, né? Às vezes as pessoas fogem da realidade através da comida. Sim. Né? Eu então falar, né? A comida acaba te anestesiando. Que louco isso. Né? É bem louco. Então, assim, hoje, às vezes eu faço muito papel de... Não psicólogo, que não é minha profissão, nenhum tenho né, conhecimento científico para isso, mas a minha consulta ela é sempre pautada em muita conversa. Porque é a mudança de comportamento que prevalece no final das contas. Que consegue realmente dar o resultado. Que mudar o resultado não é um cardápio, porque cardápio você acha na internet. Tá? É a mudança do comportamento mesmo, é entender o papel do alimento na sua vida. Né? E às vezes eu faço uma pergunta muito interessante sempre nas pessoas, que principalmente as que querem emagrecer. Né? E elas falam, se lamentam e falam assim, mas o que te trouxe onde você está? Vai te levar onde você quer chegar? Essa daí eu gostei. A pessoa fica calada, porque ela não tem resposta. E ela reflete mesmo, tá? Falar, realmente, não vai. Vai. Né? E o que te trouxe onde você está aqui hoje, na minha frente, pedindo para emagrecer? Quais foram os hábitos que te trouxeram até aqui? Que tipo de comportamento você tem para te trazer no peso que você está? Então, são esses comportamentos que você tem que deixar para trás. Você sabe que é muito louco, porque assim, a área de saúde é uma área que todo discurso que o profissional faz para o paciente é muito parecido. Muito parecido. Tem pacientes que às vezes chegam no consultório, e ontem eu atendi uma senhora que estava com uma dentição péssima. E óbvio, o que ela fez para chegar nisso? E aí ela veio conversar a respeito de implantes, ela tinha que colocar implante basicamente na boca toda. Ela falou assim, mas e o controle disso? Eu falei, vai ter que ser um controle igual, né? 2 vezes por ano, 1 vez por ano você vai ter que vir aqui. Ah, mas eu escutei que implante não precisava mais cuidar. É exatamente essa frase que você falou. O que você não fez, você vai querer continuar não fazendo para ter o mesmo resultado? O mesmo resultado. Né? Não tem uma frase que fala, né, que é loucura você querer um resultado diferente fazendo as mesmas coisas? É a mesma coisa. Então, o que te trouxe? Eu sempre faço essa pergunta. Né? Eu sempre faço. Porque às vezes as pessoas elas querem ser emagrecidas, elas não querem emagrecer. Né? Elas querem ser emagrecidas. Sim. Né? Então, elas não querem fazer o esforço para tal. Sempre é mais fácil, né? Querem atalhos, né? E eu falo, gente, não tem bala de prata.
Sim. Não existe atalho. Existe atalho, inclusive, tá? Existem. Não sou contra a medicação. Às vezes é necessário, sim. O paciente precisa. Eu não sou radical em relação a nada disso. Pelo menos são as falsas verdades, São né? as falsas verdades. Né? Porque então, isso vai te emagrecer rápido, mas você não mudou a rotina, você mudar. mudou o hábito. Sabe o que eu falo em relação à medicação, né? As famosas canetinhas, né? Eu falo, gente, a caneta, ela é uma boia. Você tá lá, morrendo, afogado. A caneta vai lá, né? Ela faz a função da boia. Mas você precisa aprender a nadar. Tá? E o que é aprender a nadar nesse contexto? Aprender a se alimentar. Aprender a mexer o corpo, fazer o mínimo de atividade física. Sim. Se alimentar, dormir, porque é uma coisa que as pessoas negligenciam muito, é o sono. Porque acham que não tem importância. Imagina dormir, para que dormir? Não, dormir é tão importante quanto comer e quanto fazer exercício físico. A gente, o quarto episódio, o terceiro episódio que saiu semana passada, cronologicamente, não quando vocês estiverem vendo isso aqui, não foi semana passada, mas que a gente postou, foi com o médico do sono. Eu vi um pedaço de um trecho dele. E aí você começa a falar assim, será que eu durmo bem? Pois é, muita gente acha que dorme bem, tá? Mas não dorme não. E não dorme bem. Não dorme. No dia acorda cansado, dor de cabeça, com baixo rendimento, e acha que dormiu bem. Eu falo, não, mas eu durmo bem, tá? Mas quem te disse que você dorme bem? Tá? E é aquilo que eu te falei, o comer mais cedo impacta no seu sono. O excesso de cafeína impacta na qualidade do seu sono. Tem gente que fala, mas eu tomo café e durmo muito bem, mas será que dorme mesmo? Será que porque no outro dia você acorda cansado e precisa do café de novo. E aí, você dormiu bem? Tá? Então o conceito de dormir bem, eu acho que ele é muito equivocado, né? Verdade. Boa. É muito equivocado. Meu amigo, é o seguinte, estamos indo para o final. Para quem ficou até agora, depois vocês olham na descrição, vai ter lá uma receita que a Verônica fez pra gente. Porque eu queria que já que é uma profissional tão qualificada, desse um plus aí para quem não seguiu. Queria que, para finalizar, queria que você falasse uma frase ou um conceito, algo que você acha marcante, acha muito importante. Eu sempre falo que seria uma frase que você ia tatuar no baixo e falar, todo dia eu vou olhar e isso daqui vai me mudar. Existe um conceito na nutrição, né, que fala que a nutrição, ela não resolve tudo. Mas sem ela, a gente não resolve nada. Olha só. Então, é um conceito que eu ouvi uma vez e isso gravou na minha cabeça. Né? E virou praticamente um lema para mim, né? E que é real. Né? A nutrição, ela realmente não vai resolver tudo, né? Não vai, mas sem ela você não vai resolver muita coisa. E faz todo sentido com tudo aquilo que você falou, né? Das pessoas que às vezes têm um problema neurológico, que às vezes têm uma depressão, e negligenciam isso, né? Muito. Eu até, de verdade, eu acredito que as pessoas às vezes não imaginam o poder que tem a nutrição dentro da vida delas. Ela é determinante. Muito a bem. Nutrição, ela é determinante, né, na vida da gente. Verônica, muito obrigado por ter acertado o convite. Espero que você tenha gostado. Gostei sim, depois do nervoso. Tá ótimo. Gostei. Vou deixar depois nas descrições todos os contatos da Verônica. Caso vocês queiram conversar com ela, trocar uma ideia, marcar uma consulta, tenho certeza que vocês vão ser super bem atendidos, porque afinal ela é uma amiga minha de muito tempo. Muitos anos. Quem gostou do vídeo, compartilhe o vídeo, nos sigam, coloca lá o sininho das notificações para toda vez que sair episódio novo, você conseguir ver aí de antemão e mandar para quem você gosta. Muito obrigado e até o próximo episódio. Obrigado, viu, Verônica? Obrigado, Thiago. Obrigado.